E aí, beleza? Esse vídeo aqui é para você que quer aumentar as suas vendas pelo WhatsApp, quer aumentar as suas vendas pelo e-mail, e para você que é dono de negócio no geral, ou simplesmente quer escrever mensagens melhores, escrever textos que vendem de verdade. Aqui nesse vídeo de hoje eu vou te mostrar a estrutura de WhatsApp, a estrutura de mensagem de WhatsApp, para você escrever a partir de agora e ter muito mais vendas usando só essa estrutura. É uma estrutura bem simples, tá? Eu já vou mostrar aqui na tela do meu computador, mas é algo tranquilo de você seguir. Mesmo que você não seja um especialista, mesmo que você não seja um vendedor, mesmo que você não seja um copywriter, se você seguir essa estrutura que eu vou colocar aqui nesse vídeo, a chance das suas vendas aumentarem, dos seus cadastros aumentarem, é só você usar essa estrutura de mensagem que eu vou colocar aqui. Eu sou copywriter profissional há vários anos, meu papel é fazer a sua empresa vender mais pelo digital. Então, se você quer receber outros conteúdos nesse sentido, é só clicar no botão de inscrição aqui que você vai receber outros conteúdos que ajudam você a aumentar suas vendas aqui pela internet. Então, bora lá, sem mais delongas, eu vou mostrar aqui a mensagem. E essa mensagem aqui, essa estrutura, na verdade, é uma estrutura que eu pessoalmente utilizo para escrever as mensagens de WhatsApp. Todos os dias eu escrevo mensagens de WhatsApp que são disparadas e fazem com que as pessoas comprem, fazem com que as pessoas engajem mais com a gente, fazem com que as pessoas se cadastrem mais e no final das contas coloca mais dinheiro no bolso das empresas que eu trabalho. Essa é a estrutura central aqui, eu já vou passar por cada ponto dela, inclusive vou mostrar um exemplo de uma mensagem que foi escrita, foi disparada e que gerou um resultado bem legal. Então fica aqui até o final desse vídeo que você vai entender toda essa estrutura, como que você pode escrever também, e um exemplo na prática de mensagem que funcionou. Então vamos lá, aqui a gente tem a estrutura. Eu já mostrei a estrutura de cara logo, porque a mensagem de WhatsApp, para ela vender bem, para você ganhar o coração do seu cliente, ela precisa ser rápida, ser leve, ser dinâmica e ser de fácil leitura. E para isso você precisa estruturar a sua mensagem de uma forma que ela fique melhor vista aos olhos do seu cliente. Se você escrever um bloco de texto assim, ó, peraí, tá um exemplo ali da mensagem, mas se você escrever um bloco de texto assim, ó, por exemplo, aqui, ó. Se você escrever um bloco de texto assim e mandar uma mensagem blocada dessa forma, que faz um quadrado de texto aqui, o seu cliente ele não vai ler. Ou se ele ler, ele vai passar só por alguns pontos, ou ele vai simplesmente desistir. Então você tem que deixar fácil no cérebro do cliente que ele vai receber aquela informação. Percebe que é muito diferente se escrever blocado assim, que é só um monte de informação junto, do que se escrever de uma forma mais formatada. Então se eu colocar um título chamativo aqui, se eu colocar aqui um desenvolvimento, legal. Então deixa eu só copiar e colar aqui, só para você ver como é que fica uma formatação legal. Um desenvolvimento com, deixa eu colocar aqui uma linha, uma outra parte de desenvolvimento, dessa vez com duas linhas, e um CTA. Tá vendo como fica muito mais fluida essa leitura aqui? Você tem o título de cara, você tem o objetivo da mensagem, tem um pouco mais de detalhes nesse desenvolvimento dessa mensagem e tem uma chamada para ação. Tem um call to action aqui. Você percebe que eu consigo ver visualmente cada ponto da estrutura da mensagem. Não é aquela mensagem blocada, um monte de coisa que você não consegue diferenciar o que é o que. Tá? Já vou mostrar ali o exemplo, mas deixa eu só passar pela estrutura só para você entender o racional que eu uso aqui. Primeiro, eu uso um gancho ultra chamativo. Por que eu uso esse gancho ultra chamativo? Porque o intuito principal quando a gente envia uma mensagem, quando a gente faz um vídeo pela internet, quando a gente envia um e-mail, é fazer com que primeiro o cliente abra aquela mensagem, fazer com que ele abra aquele texto que a gente escreveu. Porque o mal que acontece muito aqui na internet é de você escrever as coisas, você produzir seus conteúdos, só que as pessoas nem chegam até o final. Por quê? Porque a disputa pela atenção daquelas pessoas está muito grande. Então você tem que fisgar a atenção das pessoas de alguma forma, tá? Você tem que fazer isso daí de alguma forma. E para isso você precisa colocar esse gancho ultra chamativo. Quais são as características de um gancho ultra chamativo? Você tem que escrever no máximo de 5 a 8 palavras, você tem que bater forte na dor do lead, ou chamar a atenção dele de alguma forma, ou fazer com que ele pare o que ele está fazendo para ler a sua mensagem, para ler o seu gancho ultra chamativo. Então tem que ser a primeira linha da sua frase, tem que ser a primeira linha da sua cópia, a primeira linha do seu anúncio, a primeira linha da sua mensagem. Você precisa despertar essa atenção na mente das pessoas. E a pessoa precisa parar e olhar, poxa caramba, isso aqui me gerou uma curiosidade, eu preciso continuar lendo essa mensagem. Vai que tem alguma coisa boa aqui para mim ao longo dela. Então você tem que gerar exatamente esse sentimento. Fazer com que a pessoa bata o olho e queira continuar vendo a sua mensagem até o final. E depois que você chamou a atenção dessa pessoa, você tem que vir com um contexto, com uma dor e com uma quebra de padrão. O contexto é sobre o que é a mensagem, então por que você está entrando em contato com aquela pessoa, seja através do WhatsApp, seja através do e-mail, seja através do anúncio. Você tem que explicar qual que é aquele objetivo, qual que é o objetivo dela estar vendo aquela comunicação na frente dela. E é logo em seguida que você explica, você precisa vir com uma dor.
Você precisa tocar na dor das pessoas. Então, seja elas, por exemplo, não conseguirem emagrecer, seja elas não conseguirem vender mais, seja elas não conseguirem, não sei, depende da dor do seu público. Às vezes você tem um delivery, por exemplo, e você quer fazer com que as pessoas comprem mais. Aí você vai mandar uma dor. Tá com fome hoje? Ou, por exemplo, aproveita o jogo de hoje para você pedir um lanche e aproveitar toda essa experiência juntos. Enfim, é você bater em cima de alguma dor da pessoa ou de algum desejo. Pode ser aqui, ó, dor ou desejo. Os dois funcionam muito bem, tá? Tanto o desejo da pessoa ter algo, quanto a dor de ela não ter aquele algo, tá? Acho que fica boa essa explicação aqui. Então, dor ou desejo, e você tem que vir com uma quebra de padrão. Essa quebra de padrão serve para as pessoas continuarem vendo o seu texto até o final. Então, elas têm que ter um gancho transformativo, para elas entenderem a sua mensagem, para elas perceberem que elas precisam continuar prestando atenção. Elas precisam do contexto daquela mensagem, precisam se sentir tocadas, seja através da dor, seja através do desejo, e depois você tem que vir com uma quebra de padrão. Essa quebra de padrão funciona para você fazer com que a pessoa continue vendo a sua mensagem até o final. Depois, você vai mostrar um benefício dela estar lendo aquela mensagem, o porquê dela estar lendo a mensagem, o que ela vai ganhar com aquilo no final das contas. É isso que você tem que pensar. E depois uma chamada para ação. Deixa eu colocar aqui CTA, chamada para ação, para ficar mais visual para você. Chamada para ação é você indicar que as pessoas façam algo. É você fazer com que elas comprem alguma coisa, é você indicar que elas cliquem em algum botão, que elas cliquem em algum link, que elas se cadastrem, que elas comprem. É algo no imperativo mesmo, para fazer com que as pessoas tomem uma ação no final das contas. Então essa aqui é a estrutura que você deve usar. E claro que você pode usar isso daqui em anúncios, usar isso daqui em e-mails. A estrutura é basicamente a mesma. Você muda só uma característica ou outra, dependendo do canal de comunicação que você usa aqui pela internet. Mas no geral, essa estrutura funciona muito bem para o que você quiser comunicar por aqui. Ainda mais se for uma mensagem de WhatsApp, se for um e-mail, se for uma coisa mais textual. Porque a pessoa entende em poucas linhas o porquê que ela está ali, porquê que ela está lendo aquilo e o que ela vai ganhar quando ela lê aquela mensagem até o final. Então vamos lá, por exemplo, aqui na prática. Essa mensagem aqui é uma mensagem parecida, tá? Eu não peguei uma mensagem totalmente fidedigna aqui que foi ao ar. Mas deixa eu só ajeitar aqui o zoom. Aqui, beleza. Deixa eu ver se tem uma forma aqui de eu colocar a mensagem toda. Tá bom aqui. Eu peguei essa mensagem aqui de um dos projetos que eu trabalho. Claro que eu fiz algumas adaptações dessa mensagem. Eu não ia revelar o conteúdo completo. Mas aqui você consegue ter uma noção exatamente daquela estrutura que eu usei. E no começo, usar essa estrutura pode parecer um pouco contraintuitivo, pode parecer um pouco robótico, ou até um pouco mecânico demais. Só que quando você vai colocando isso em ação, quando você vai colocando em prática a escrita desse texto que vende, aí você consegue ter mais prática mesmo. Essa é a palavra, acho. Você consegue ter mais prática, aquilo se torna cada vez mais fluido. Você consegue escrever mensagens que vendem de uma forma mais rápida. Claro, se você não quiser escrever essas mensagens e quiser delegar para alguém que realmente saiba fazer isso com um pouco mais de maestria, você pode me chamar aqui no primeiro link da descrição, que eu vou fazer esse projeto por você. Eu vou fazer esse trabalho por você, fazer você vender mais aqui pelo digital. Tá? Então, esse aqui foi um exemplo de que eu peguei. Tá? Então, para você ver aqui a estrutura na prática, ó, deixa eu até colocar aqui um pouco mais perto. Primeiro, eu cheguei com um gancho ultra chamativo. Qual que é o gancho ultra chamativo dessa mensagem? Justamente a primeira linha. Fecharemos as portas em breve. Se eu sou cadastrado em algum estabelecimento, se eu peço com frequência algum delivery, ou se eu tenho algum fornecedor, ou se eu compro corriqueiramente de alguém e recebo uma mensagem assim, fecharemos as portas em breve, obviamente eu vou parar para ler aquela mensagem. Porque se o estabelecimento que eu peço tanto vai fechar, como é que eu vou agir diante daquela situação? Você pode até pegar esse exemplo aqui para usar para você. Então, fecharemos as portas em breve. Quando você recebe uma mensagem no WhatsApp, você só vê essa primeira linha. Você não consegue ver o restante. Só se você abrir e for em detalhes e tal. Mas essa primeira linha, ela precisa ser muito chamativa. E foi isso que eu fiz nessa mensagem aqui, ó. Fecharemos as portas em breve. Todo mundo que é cliente fiel de algum estabelecimento vai parar para ler essa mensagem. Fecharemos as portas em breve. É muito interessante você usar esse gancho, você usar algo parecido assim. E quando minha atenção é fisgada, eu vou querer ver o restante da mensagem. E aí depois eu expliquei, né? Isso daqui obviamente é um clickbait. Aí depois eu expliquei, né? Infelizmente, essa é a frase que muitas pessoas dizem quando a operação não funciona como esperado. Esse aqui foi o exemplo que eu usei, tá? Então, se você não estiver entendendo algum contexto outro, quem recebeu essa mensagem entendeu o contexto, tá? E aí eu coloquei logo em seguida. Iremos fechar também. Mas calma, não vamos encerrar nossas operações. Pelo contrário, estamos apenas só começando. Tudo isso daqui faz parte do gancho transformativo. Então aqui, o gancho transformativo. E aqui, o contexto.
Isso tudo aqui é contexto. É o porquê a pessoa tá ali. E depois eu já chego com a dor e com o desejo, que faz parte disso daqui. E também tem uma quebra de padrão aqui, tá? Tá tudo junto. A quebra de padrão, as dores e os desejos. Então você percebe que essa estrutura, ela meio que vai se mesclando, ela se une ao longo da mensagem. Não é algo robótico, tipo dor, desejo, quebra de padrão. É algo que vai indo ao longo da mensagem. Porque a quebra de padrão aqui, na verdade, eu coloquei um pouco antes, ó. Isso aqui é a quebra de padrão. O que vai fechar? Caramba, o estabelecimento que eu peço tanto vai fechar? Que coisa! Até que a pessoa tá lendo. Aí quando ela vê aqui, ó, mais calma, não vamos encerrar nossas operações, pelo contrário, só estamos começando. Isso aqui gera uma curiosidade, é uma quebra de padrão para a pessoa continuar lendo a mensagem até o final. E aí depois eu coloquei aqui, ó, o que vai encerrar mesmo são os benefícios do produto que disponibilizamos para o nosso público ideal. Então, quando você coloca essa quebra de padrão, você chama a atenção das pessoas. E aqui eu errei, tá? Não é benefícios do produto, não. Porque aqui a ideia é mostrar que alguma coisa vai encerrar e não o seu produto, né? As vagas do produto. Então, quando eu mostro que as vagas de algum produto vão encerrar, eu já mostro para a pessoa, caramba, se vai encerrar. E se é isso daqui que eu quero, se é isso daqui que eu quero ganhar no final das contas, eu preciso agir logo. E aí, isso aqui está tudo junto dentro dessa estrutura aqui, ó, quebra de padrão, tem aqui o benefício. Então, coloquei aqui o benefício, ó. Selecionamos sua empresa para receber esse presente, mas não encontramos seu nome cadastrado para te dar ele. Queremos mostrar para vocês, seu sócio, como que vocês podem ganhar alguma coisa, ou como que vocês podem aumentar as vendas e entregar isso de forma gratuita para vocês. Só falta vocês marcarem horário conosco, mas precisa ser hoje, porque a nossa agenda vai lotar em breve. Você pode não ter outra chance. É só clicar no botão abaixo. Então, poderia colocar aqui um botão também, ó, de marcar minha análise, caso você ofereça um diagnóstico gratuito. Poderia colocar aqui o botão de receber meu presente, caso você estivesse disponibilizando algum material extra. Então, vai muito do que você está disponibilizando aqui também. E aqui eu vou reescrever essa mensagem, tá? E você percebe aqui que, na verdade, antes de eu reescrever, vou falar isso daqui, ó. Você percebe que essa mensagem, ela tá naquela estrutura que eu falei. Ela tá em linhas. Você percebe que tem no máximo 2 linhas por parágrafo. Porque isso daqui deixa a mensagem um pouco mais espaçada, melhor formatada, com alguns emojis. E isso tudo faz com que as pessoas queiram continuar lendo. Olha a diferença que seria se essa mensagem aqui, deixa eu só copiar e colar. Olha a diferença que seria se essa mensagem aqui tivesse em um bloco só. Deixa eu tirar isso daqui da tela, colocar aqui. Se tivesse em um bloco só, olha como é que ficaria. Olha como é que ficaria ruim de ler. E às vezes é isso daqui que separa você da venda. Às vezes é isso que separa você de fazer mais venda, de fechar com o cliente. Porque às vezes a sua desorganização demonstra uma falta de estética mesmo, uma falta de percepção de marca do seu cliente para com você. Olha só que merda seria se tivesse blocado. Eu já fiquei com preguiça de ler aqui agora. Agora, quando ela tá dessa forma aqui, ó, melhor formatada, com no máximo 2 linhas por parágrafo, tem aqui alguns emojis, eu quero ler a mensagem aqui. E se eu bater o olho aqui em cima e aqui embaixo, eu já sei o benefício que eu vou levar se eu for um cliente dessa empresa aqui. Só que se eu olho isso daqui, eu não entendo muito bem o que tem aqui, sabe? E é você entender como deixar a mensagem do tamanho que a pessoa consiga ler com uma imagem só, uma página ali do WhatsApp, com que ela não precise rolar mais para ler essa mensagem, e com que você mostre também o benefício do seu produto. Isso aqui é o que você deve fazer. E agora a gente vai reescrever essa mensagem aqui. Eu vou reescrever e vou te mostrar como que ela ficaria na prática. E aí eu reescrevi essa mensagem aqui, eu reescrevi de uma forma com que ficasse muito melhor de você entender aqui no final das contas com esse exemplo. Aí eu coloquei aqui, ó, fecharemos as portas em breve. Infelizmente, essa é a frase que muitas agências de marketing dizem quando a operação não funciona como esperado. Iremos fechar também, mas calma, não vamos encerrar nossas operações. Pelo contrário, a gente está só começando. O que vai encerrar mesmo são as vagas para a nossa mentoria, que disponibilizamos para donos de agência. Selecionamos sua empresa para receber esse presente, mas não encontramos o seu nome cadastrado para te dar ele. Queremos mostrar para você e seu sócio como ganhar 10 vezes mais com menos esforço com a sua agência e entregar isso para vocês. Só falta vocês marcarem horário conosco, mas precisa ser hoje porque a nossa agenda vai lotar em breve. Você pode não ter outra chance. É só clicar no botão abaixo. E aí, o botão aqui do WhatsApp está escrito receber meu presente. Quando a pessoa clica nesse botão de receber meu presente, ela é direcionada para a call, para o diagnóstico gratuito, ou para as vagas da mentoria, ou qualquer outra coisa, tá? O intuito aqui é você entender o que faz uma mensagem vender no final das contas, que é usar justamente essa estrutura que eu coloquei aqui no começo do vídeo. Ó. Um gancho ultrachamativo, um contexto com dor, desejo, quebra de padrão, um benefício e um CTA, uma chamada para ação.
Porque é isso daí, você fisga a atenção dos seus leads e você faz com que eles leiam sua mensagem até o final. Lembrando sempre de deixar sua mensagem bem formatada, com alguns emojis, mostrando o benefício que aquela pessoa vai ganhar. Então, qual benefício a sua empresa entrega? O que você entrega para as pessoas que compram suas soluções? É quando você tem essa clareza, vender pelo WhatsApp, pelos anúncios, pelo e-mail, seja lá por onde for, pelos seus conteúdos, pelos seus stories, fica muito mais fácil, porque você entende o que você deve fazer para vender. E não fica buscando soluções de, caramba, será que isso aqui funciona? Será que isso aqui não funciona? E quando você pega e usa essa estrutura aqui, ó, na sua comunicação, as coisas ficam muito mais fluidas, as coisas ficam muito mais direcionadas e você consegue vender muito mais. Esse vídeo aqui é só o primeiro passo para você vender mais. Tem uma série de outras técnicas e de outros recursos para você aumentar suas vendas. E você pode olhar mais se você clicar nesse vídeo que está aparecendo aqui na sua tela agora, que aí você vai entender outras técnicas de vendas que funcionam aqui pela internet. Um abraço e nos vemos no próximo conteúdo. Até a próxima.